Olá pessoal, estamos começando mais um programa Leituras que Iluminam. Sou a Adriana e é uma grande alegria estar aqui podendo dividir com vocês a dica de um livro que gosto demais, intitulado Voltei, Psicografia de Chico Xavier pelo irmão Jacó, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1949. São 20 capítulos com ensinamentos marcantes e esclarecimentos valiosos. O protagonista desta história, irmão Jacó, é o pseudônimo de Frederico Figner, próspero negociante no Rio de Janeiro, muito conhecido por criar a primeira gravadora de discos, a Odeon. Ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, um espírito atuante e sempre foi um homem muito generoso. Acolheu na sua casa vítimas da gripe espanhola que assolou o país em 1918. E se não estava na FEB ou na sua empresa, estava andando de um bairro a outro, levando consolo, medicamentos, alimentos e roupas aos necessitados. Pelo seu trabalho, se tornou amigo de muitos artistas e, vendo a dificuldade financeira de alguns, ao chegarem à velhice, comprou um terreno e construiu o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, que existe até hoje. Irmão Jacó, nesse livro, responde vários questionamentos. O que acontece ao desencarnar? Ser espírita me faz ter privilégios após a morte? Para onde eu vou após desencarnar? Tenho desafetos no mundo espiritual? Será que colocamos em prática todos os conhecimentos que adquirimos aqui na Terra? Seja com livros, mensagens da espiritualidade amiga, seja com o aprendizado que a vida nos traz com suas adversidades diárias? O autor espiritual narra o seu processo de desencarnação, o reencontro com os familiares e amigos, o intercâmbio mediúnico e também o seu espanto quando percebeu que não tinha a luz que imaginava ter. Irmão Jacó prometia escrever do além, tão logo lá chegasse. Quando encarnado, acreditava que a morte era uma mera libertação do espírito. Mas conforme seu depoimento, o que aconteceu após a sua desencarnação não foi bem assim e nos deixou um alerta. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana. E quando chegou na colônia espiritual, irmão Jacó pediu para escrever sobre o que acontece após a morte. Recebeu permissão, mas encontrou dificuldades fluídicas. Mas Adri, dificuldade fluídica? Como assim? O que é isso? Aqui podemos nos aprofundar um pouquinho. E é com André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que aprendemos o seguinte. Entre determinado espírito e um médium, pode haver afinidade fluídica e não existir afinidade moral. Ou pode existir afinidade moral e não haver afinidade fluídica. Esta afinidade depende da constituição do organismo espiritual do médium e do espírito. E ainda no livro No Mundo de Chico Xavier, de Chico com Emmanuel e Elias Barbosa, Chico relata o seguinte: Emmanuel, com muita caridade e paciência, tenta adaptar-me para a colaboração na psicografia dos livros desde 1931. E sabemos que a primeira obra psicografada de Chico com Emmanuel foi em 1938, intitulada Emmanuel. Então foram 7 anos de preparação. Bom, retornemos ao livro Voltei. Irmão Jacó nos conta com detalhes a ajuda que teve no seu desencarne
e como foi recebido por espíritos de imensa luz como Bezerra de Menezes, irmão Andrade, que era o seu guia espiritual, Sampaio Bittencourt e sua amada filha Marta. Aqui eu trouxe um pequeno trecho do livro que diz: a sua visão alterava-se, sentia-se dentro de um nevoeiro enquanto recebia passes. De repente, viu-se à frente de tudo que idealizou e realizou na vida. As ideias mais insignificantes e os mínimos atos desfilavam em grande velocidade. Tentou orar, mas não teve coordenação mental. Chorou quando viu o vulto da filha Marta, que o aconselhou a descansar. E vai descrevendo de forma detalhada todo esse processo da sua desencarnação, inclusive o desligamento do corpo físico. Bem interessante o momento que, para renovar suas forças, foi levado para perto do mar. Em seguida, retorna para onde seria o velório e nos conta suas percepções quanto aos que estavam lá, os que comentavam e as preces que faziam por ele. Já desligado do corpo físico, iriam em caravana na direção da colônia espiritual. E no capítulo 7 narra a travessia por região sombria onde viam formas monstruosas. Bezerra pediu silêncio, calma e prece. 2 momentos emocionantes do livro são quando irmão Jacó encontra sua luz e num outro momento luminoso, quando André Luiz, o médico da espiritualidade, finaliza a história do livro com uma deslumbrante oração. E claro, vou deixar para que o ouvinte desfrute deste momento lendo a obra, que é incrível. Uma das grandes lições deste livro está no próprio título, Voltei, que nos remete à retomada para a nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual, e que a maior surpresa que temos depois da morte é o encontro conosco mesmos. Depois de uma certa dificuldade inicial para se reajustar e com sincero desejo de renovação, irmão Jacó, com humildade e sabedoria, encarou esse retorno como um verdadeiro recomeço. Por isso, vale ressaltar que esta obra nos serve de ânimo para perseverarmos no trabalho cotidiano pelo autoconhecimento e a busca da reforma íntima, tão importantes para a nossa real felicidade. Queridos amigos, chegamos ao fim de mais um programa com as palavras de Emmanuel, na mensagem Aprender e Recomeçar. Dizes que não tens condição para as obras da fé porque erraste. Erraste e sofreste. Sofreste e temes a crítica. É possível que ainda lutes contigo mesmo. Entretanto, não recuses o convite do bem que te chama a servir. Esquece-te e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. A bênção do Senhor te sustentará. Se não crês no amparo do alto, observa a lição do sol, o astro do dia, vestido em luz pura e imensa, está sempre reiniciando o próprio trabalho em cada hemisfério da Terra. Pensemos nisso e aprende a recomeçar. Até mais, pessoal, e que brilhe a vossa luz.